Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria novamente abrirmos a palavra de Deus e podermos estudar juntos mais uma lição da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais este momento tão maravilhoso em nossas vidas, onde encontramos em Ti, na Tua palavra, o sustento para a nossa fé. Nos capacita, Senhor, ao fazermos essa busca, para que compreendamos e pela Tua graça tenhamos a Tua bênção de poder praticar e ter condição de transmitir aos que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos agradecidos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, o clamor dos profetas. Muito interessante esse tema, aonde o autor dessa lição faz uma busca no passado, nos profetas que clamaram sobre o antigo Israel, sobre o antigo povo de Deus, e quanto pelejaram para que eles pudessem realmente ter uma vida digna e poder o Senhor estabelecer definitivamente, já então nos dias que Cristo chegou, o seu reino aqui na terra. Mas lamentavelmente, nenhum desses profetas conseguiram êxito em suas missões nesse contexto. O reino de Israel acabou caindo por completo. O reino de Israel não só se dividiu, ficou 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, entraram em completa apostasia e acabaram praticamente sendo extintos. O que restou hoje, que nós temos aí, é um Israel do ponto de vista bíblico e cristão, distante do verdadeiro Messias, que esteve aqui e foi rejeitado pelos seus. Veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E ele foi estendido ao mundo gentio. E assim alcançou a mim e a você, que hoje compomos o Israel espiritual de Deus, juntamente com qualquer membro, com qualquer raça de qualquer parte do planeta Terra. E novamente, não só as profecias da Bíblia Sagrada, como da pena inspirada, como a palavra viva do Deus vivo em nossas consciências, em nosso coração, nos tem preparado dia a dia para, em muito breve, ver Jesus voltar para, dessa vez, passar a régua na história do grande conflito e estabelecer de fato, de forma definitiva, o reino de Deus, dando fim por completo à história do pecado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O verso principal que nós temos aqui, Miqueias capítulo 6, verso 8, nos diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede a ti. 3 coisas: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. 3 pedidos que Deus transmitiu no tempo do antigo Israel e está de pé até hoje. Tem a mesma validade. Veremos no decorrer do estudo da lição, já sabemos, por conhecer essa história, que o Messias veio para que era seus e os seus não o quiseram. O resultado do antigo povo de Deus, todos conhecem. Mas e do atual povo de Deus? Se esses 3 pedidos aqui não forem atendidos de acordo, não forem observados, para quem não der ouvidos, vai se repetir a história. Só que dessa vez vai ser passada a régua. Ele vai separar ovelhas de cabrito. Esses 3 pedidos que Deus apresenta aqui é algo tão sério que o povo de Deus antigo não pôde abraçar isso aqui. E o povo atual, da mesma forma, tem dificuldade de conviver com isso aqui. Por incrível que pareça, desses 3 pedidos, o último deles é o mais difícil, que é andar humildemente com o seu Deus. Infelizmente, as pessoas, quando olha para o primeiro pedido, que é praticar a justiça,
as pessoas confundem isso com tirar vantagem. Muita gente acaba aproveitando para tirar vantagem quando tem condição de tirar vantagem de situações e acaba sendo injustos. Mas tem muita gente justa e correta. Quando fala de amor à misericórdia, de amar de fato a misericórdia, muitos acham muito bonito isso assistindo a vida dos outros. Mas nem todo mundo consegue abraçar esse amor pela misericórdia e ser misericordioso de fato com o mundo ao seu redor, os que convivem ao seu redor. Nós estamos falando aqui, irmãos, de vida digna. Não só a nossa, mas procurar pela graça de Deus, proporcionar isso para o mundo ao nosso redor, o que estiver ao nosso alcance para que isso ocorra, seja sob ação direta nossa ou sob nossas influências, buscando, de alguma forma, ser útil para os que vivem ao nosso redor. Agora, como eu disse, o mais difícil é andar humildemente com o seu Deus. Uns entendem que andar com Deus é ser legalista, ou ser esquenta-banco na igreja, frequentar os cultos, quem sabe, ou ter um cargo na igreja. Ele acha que isso aí está andando com Deus. E muitos acabam confundindo, indo até mais longe, pensando que ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, esse está garantido, está andando com Deus. Tudo isso faz parte do contexto daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Mas todas essas obras, nós não estamos fazendo mais que a obrigação. Porque Cristo diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é espírito de gratidão, irmãos. Tem nada a ver com andar com Deus. É espírito de gratidão. E se você é grato, de fato você anda com Deus. Agora, no fundo, está fazendo tudo isso aqui, achando que isso está te trazendo o céu, está te trazendo a salvação, está tudo errado. Porque andar com Deus é fazer isso como expressão de amor, e não para ganhar alguma coisa ou para garantir qualquer coisa. E outra, andar com Deus, e de forma humildemente, precisa de lembrar que nós não somos mais do que ninguém diante de Deus. Não adianta querer ser mais que os outros. Não adianta querer pensar que porque você alcançou isso ou aquilo, a bênção A, B ou C, seja de cunho material ou de cunho intelectual ou espiritual, e por isso você é melhor do que alguém, faltou humildade. Nós somos mordomos de Deus. Servimos ao Senhor em espírito e em verdade. E quando nós servimos em espírito e em verdade, nós nos colocaremos na mesma condição que estava aquela mulher lá no poço de Jacó, aonde Jesus explicou para ela e ela entendeu que verdadeiramente quem aceita essa salvação de Deus, quem aceita essa água viva de Deus, no peito se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. E lá na altura do capítulo 4, verso 23 do Evangelho de João, Jesus fala, olha, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse sim, anda com Deus humildemente. Como essa mulher, depois que entendeu, andou, e se tornou um instrumento na mão de Deus para evangelizar o mundo ao seu redor. Senso de missão ativo para a honra e glória de Deus. Essa humildade é entender, irmãos, que essa missão nossa e essa condição é privilégio imerecido. É privilégio concedido de graça a quem não merece. Por isso que temos que andar humildemente com o seu Deus. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. O recorrente chamado a justiça, segundo tema. Observando 1 Samuel capítulo 8, verso 5, nós temos ali um registro impactante da história do povo de Deus, onde até ali Deus, o próprio Deus, tinha guiado o povo através de suas lideranças selecionadas pelo próprio Deus, utilizando da igreja estabelecida então na face da terra, do antigo santuário hebreu que nós conhecemos. Mas aqui nesse relato bíblico apresenta duas desculpas desfarrapadas
que o povo de Deus, que a liderança do povo de Deus usaram para argumentar para Samuel que ele deveria estabelecer um rei para eles, como as demais nações da terra. Ou seja, em poucas e boas, para substituir o eterno Deus na liderança direta do povo de Deus. Pensa que tipo de proposta que o ser humano mortal, descendente de raça caída, tem em mente. O ranço pecaminoso tanto que é forte. A primeira desculpa, que o Senhor está muito velho. O profeta Samuel estaria muito idoso. E a segunda, pior um pouco, que os seus filhos não andam nos teus caminhos. Pensa, irmão, se tem fundamento um negócio desse. Velhice e morte, doença, tudo faz parte da rotina dos mortais. Que besteira um argumento desse, que coisa ridícula e sem fundamento, um argumento desse. Para desprezar a direção do Altíssimo na seleção e direção do povo de Deus, como foi até ali, por anos e anos. Mas é que o povo queria realmente ficar mundano, ter liderança mundana, e não a liderança divina, como tiveram até ali. Os grandes problemas que eles tiveram até ali foi causa dos pecados deles, das escolhas deles, da apostasia deles. Deus não tem culpa de nada. Deus açoita e castiga tudo que ele toma por filho, porque ele é nosso Pai. E afinal de contas ele está corrigindo gente de raça caída, de raça mortal, tentando transformar em raça eleita, para que Deus possa atuar e fazer com que o povo dele tenha orientações dignas de uma vida digna. Mas o povo aqui estava pedindo, usando essa desculpa contra o profeta Samuel, para poder tirar o eterno, tirar o Deus eterno da liderança e colocar um réis mortais mundano, como eles mesmos, para governar sobre eles. Pensa que loucura. E foi a história, e está aí o resultado até hoje. E a segunda desculpa, que os filhos do profeta Samuel estavam vivendo em apostasia, eram pessoas que não andavam no caminho do profeta Samuel, independente de serem apóstatas ou não, nós temos que lembrar que ovelha perdida, ela pode retornar. E jamais se esquecer que o Senhor, no contexto figurativo da Bíblia Sagrada, ele é o oleiro, nós somos o barro. E ele transforma a qualquer um. Se os filhos do profeta Samuel não quisessem, continuassem rejeitando, com certeza Deus ia levantar outro profeta, ia levantar outro juiz em Israel, e teria continuado, porque Deus molda e transforma. Quantos e quantos, mesmo entre os hebreus antigos, se converteram como Raabe, a ex-prostituta, e se tornou a progenitora do próprio Messias. Pense, irmãos, o que Deus não é capaz de fazer por alguém que aceita a transformação. Então foi lamentável realmente a escolha que o povo de Deus fez no passado. O plano de Deus para a nação israelita era muito nobre. Deus tentou chamar, mesmo naqueles dias, para que eles atuassem com justiça, com misericórdia, com amor e com retidão. Mas nem no tempo dos juízes, nem antes e nem depois, durante o período da monarquia de Israel e até hoje. O povo de Deus, de um modo geral, continua convivendo com o mesmo ranço pecaminoso, com as mesmas tendências pecaminosas e com os mesmos problemas da antiguidade. Coisa mais incrível. Por isso que a lição agora passa a apresentar, do terceiro tema em diante, alguns profetas que proclamaram esse chamado à justiça, à conversão, a amar a misericórdia, a atuar de forma digna diante de Deus e diante dos homens. O primeiro deles, aqui no terceiro tema, Amós. Amós nasceu lá em Tecoa, que é uma cidadezinha próxima ao deserto de Judá. Ele viveu entre o ano de 800 ao ano de 720 a.C. Amós foi um profeta, inclusive, que atuou nos dois reinos. Ele tanto atuou no reino do norte,
como ele atuou no reino do sul. Ele atuou no reino de Israel e no reino de Judá. Após a destruição, então, ele passou a viver no reino de Judá, aonde ele nasceu, de fato. Ele atuou, então, nos dois reinos. O interessante de Amós é que Amós, ele admite, dentro do contexto bíblico, se você ler lá no seu livro, em Amós capítulo 7, verso 14 e 15, e no capítulo 1, do versículo 3 até o capítulo 2 e o verso 3, nós podemos observar que ele não tinha nada a ver com o ministério profético. Era uma pessoa comum, um cidadão comum, tinha a vida dele lá no campo, tranquilo, bem-sucedido, em paz, e foi chamado por Deus. E ele, nesse contexto bíblico aqui, foi bastante franco em admitir que não era dessa área, que não tinha talento para isso aí. Mas Deus deu para ele. E ele atuou com muita precisão, atuou com muita propriedade como profeta de Deus, e atuou nos dois reinos, coisa rara. Tanto ele atuou no reino de Israel, quanto no reino de Judá. E foi um excelente servo de Deus. Ele teria iniciado o seu ofício por volta do ano 760 a.C. Foi quando ele foi chamado e iniciou o seu ofício de profeta. E muito apelou para os dois reinos e profetizou acerca do futuro desses dois reinos. No quarto tema, nós temos aqui o profeta Miqueias, que teria vivido entre 775 a 705 a.C. Ele nasceu em Morasti, uma vila do interior de Judá, a oeste de Hebrom. Ele também ministrou a profecia nos dois reinos, de Israel e Judá. E ele também foi contemporâneo da invasão e destruição de Samaria. Ao analisar o seu livro, no capítulo 2, verso de 8 a 11, e no capítulo 3, do verso de 8 a 12, nós podemos ver que como ele lutou e apontou para a corrupção, para a desonestidade, suborno e idolatria desses reinos. Como ele pelejou para chamar esse povo a respeitar o reino de Deus, a respeitar a palavra de Deus e a respeitar a dignidade dos servos e servas de Deus e do povo de Deus de seus dias. Inclusive, nos dias do rei Acás, contemporâneo de Miqueias, foi o período onde eles atingiram o ponto mais terrível da apostasia de Israel. A espiritualidade da nação foi a quase zero. Por isso que Miqueias foi visto como um profeta de condenação, tanto quanto os seus contemporâneos. E a maior parte dos seus apelos era mostrando incansavelmente a tristeza de Deus pela conduta de seu povo. E o de que adiantou? Todos conhecem a história dos dois reinos. O quinto tema, nós temos Ezequiel. Esse nasceu em Jerusalém. Estava, inclusive, entre os cativos. Ele não ficou lá na cidade de Babilônia. Visitava, de vez em quando, alguns irmãos ali, como o próprio profeta Daniel, que eles eram amigos, mas Daniel ficava em Babilônia. E ele já ficava lá numa região de irrigação, próximo ao rio Quebar, próximo ali do Eufrates. Ele atuava ali naquela região. Ezequiel viveu entre o ano 629 e o ano 559 a.C. Ezequiel foi um dos profetas que, juntamente com um grupo seletivo do gênero, viveu experiências extraordinárias de cunho completamente sobrenatural, convivendo com situações muito à frente do nosso tempo, da nossa cultura e do nosso conhecimento. Veja que outros profetas tiveram experiências semelhantes, como Jó, Jonas, Moisés, Enoque, Elias, Isaías, Daniel, Zacarias, João, do Novo Testamento, Filipe, os 12 apóstolos, de um modo geral, inclusive o apóstolo Paulo. Todos esses, dentre outros mais, viveram experiências sobrenaturais fantásticas. O salmista Davi também viveu experiências sobrenaturais fantásticas durante as suas vidas no relacionamento com Deus, convivendo com seres de raça pura, convivendo com o próprio Deus, fazendo viagens no futuro ou no passado, registrando coisas extraordinárias. Dentre as visões do profeta Ezequiel, inclusive, quando ele estava ali próximo ao rio Quebar, você vê no capítulo 1, aparecem ali os querubins para ele, e na altura do capítulo 8, no verso 3, ele é pego pela trancinha, colocado dentro
de um desses querubins, na segunda visão já, e ele é levado lá a Jerusalém, a 1.650 quilômetros de distância de onde ele estava. E sua viagem foi uma viagem no tempo, porque ele contemplou o que aconteceria 5 anos mais tarde. Ninguém estava vendo ele lá, mas ele estava vendo todo mundo e descrevendo o que estava vendo. E suplicou por eles, mas não teve jeito. Volta para cá, e aqui ele começa a mostrar para os cativos o que estaria acontecendo com Jerusalém, que ainda estava de pé. E viu que Nabucodonosor ia voltar lá e passar a régua, destruir por completo, e queimar a cidade, o templo e tudo mais. Não teria como fazer nada. E justamente por causa de quê? Apostasia. Apostasia absoluta. Não só dos que estavam lá, mas de muitos que estavam no cativeiro, que também tinham sido selecionados para ir e estavam vacilando na fé. A maior prova que nós temos foi quando a estátua do rei Nabucodonosor, a estátua de ouro, foi colocada, e somente os 3 príncipes hebreus que estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego, só os 3 que não dobraram os joelhos, os demais dobraram. Então quem são os demais? Nobres que estavam no palácio, estavam ali. Inclusive o rei Joaquim, com a sua mãe e muitos outros, dobraram os joelhos. Apostasia. Fé vacilante. Mas estava ali, se preparando para deixar de ser apóstata. Se preparando para aceitar a verdade absoluta e servir em espírito e em verdade. Mas como disse, foi destruída Jerusalém. E não só ficaram ali 70 anos, que foi o previsto da profecia, vão ficar mais do dobro para poder voltar para a terra deles. Gostaram demais de ficar por ali. Os 70 anos do cativeiro babilônico, profetizado na Bíblia, terminou no ano 537. Teria iniciado no ano 607 a.C. Calcule, do ano 607 a.C. ao ano 537 a.C., são 70 anos. Por que só em 457 é que eles voltaram lá para reconstruir a cidade e o templo? Por que eles não voltaram de imediato? Por que ficar 80 anos a mais? Por que Deus permitiu isso? Porque eles não estavam prontos para voltar para reconstruir a sua cidade. Porque a sua vida ali mesmo no cativeiro, tendo sido livrado da destruição e da morte, mas a vida deles não estava à altura ainda. Por isso ficaram mais 80 anos. Ou seja, era para ficar 70, ficaram 150. Pense, irmãos. Só aí então teriam condições de voltarem a ser um povo eleito para que recebesse o Messias. E aí muitos podem perguntar, por que Jesus não voltou até hoje? Desde que foi anunciado que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo em 22 de outubro de 1844. Por que tantos anos? O dilúvio foi 120 anos de pregação. Nós já rompemos quantos anos? O cativeiro babilônico, que era para ficar 70 anos, eles ficaram 150. Está achando muito? Do alto clamor para cá, de 22 de outubro de 1844, já tem 175, irmãos. Afinal de contas, quando que nós vamos ver Jesus voltar? Quando que nós vamos assumir esse perfil, tanto como igreja como indivíduo, de cumprir com a missão que tu tem confiado a esse povo da atualidade, ao seu povo? Não podemos ficar olhando e apontando problema para os outros, culpando os outros, culpando a igreja, culpando a liderança. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Já parou para pensar? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso. O profeta Ezequiel viveu experiências extraordinárias. Mas muito mais extraordinária será o que nós vamos viver hoje. Porque Jesus falou que vai haver choro e ranger de dente. João falou que pedras serão solicitadas por seres humanos desse planeta para pedir para cair na cabeça deles, escondendo o rosto daquele que está sentado no trono. Seres humanos dos nossos dias, contemporâneos nossos, serão vomitados da boca de Deus por viver uma vida morna. Pessoas que estão mortas só esqueceram de cair na fé dentro da igreja e na vida cristã.
nós assistiremos esse planeta sendo derretido como a fornalha de Nabucodonosor lá naquele lugar, mas no planeta inteiro nós atravessaremos no meio dessa fornalha que estará derretendo os elementos, como disse o apóstolo Pedro, e vamos ao encontro com o Senhor nos ares sem queimar nada. Mas aqueles que não estão aceitando a missão e não estão buscando o cumprimento da missão, esses serão queimados. Independente da sua religião, independente da sua posição eclesiástica, ou da sua posição social, ou cultural, ou intelectual, não importa. Cumpriu com a missão que Deus lhe deu? Amém, glória a Deus. Ou da sepultura, ou transformado, vai sair, vai ao encontro com o Senhor nos ares. Do contrário, misericórdia. O profeta Isaías é outro aqui no 6º tema apresentado, que ele nasceu lá no reino de Judá e viveu entre o ano de 780 ao ano de 680. Ele viveu antes do cativeiro babilônico. Morreu antes do cativeiro babilônico. E muito clamou. Inclusive o profeta Isaías assistiu 2 cenários interessantes. O primeiro, a destruição de Samaria, do reino do norte. E praticamente a extinção desse povo. Das 10 tribos do norte. E ele assistiu outra cena interessante. Principalmente por se tratar da sua cidade, Jerusalém. Por se tratar da sua região onde ele vivia, quando Jerusalém foi cercada pelos assírios. 185 mil soldados assírios cercou Jerusalém para fazer o mesmo que tinha feito lá em Samaria. Meus amados, numa só noite, um membro de raça pura, um anjo de Deus. Nós também somos anjos. Não somos de raça pura, somos raça eleita. E tem anjo de raça caída, mas um ser de raça pura, então um anjo, sozinho, naquela noite, exterminou, passou a régua em 185 mil soldados assírios. O rei, inclusive, que fugiu e foi embora, meus amados, quando ele chegou em casa, os 2 filhos dele matou ele. Não escapou nem o rei. Pensa, irmãos, que experiências fantásticas. E Isaías também, como João, como Ezequiel, viu serafins, né? Que no Escatologia, versão 5, a aula 12 e a aula 13, dá detalhes sobre esses serafins e querubins da Bíblia Sagrada. Vale a pena você ir lá e assistir, para ver as experiências que Isaías viveu, que Ezequiel viveu. Coisa linda, vale a pena. É um acervo interessante, somado no conhecimento. É um mergulho no conhecimento sagrado. Assista ao Escatologia, versão 5. O profeta Isaías foi contemporâneo, então, do relato de 2 Reis, capítulo 19, de 35 a 37. E de muitos outros relatos impactantes dos seus dias. E eu e você estamos sujeitos, irmãos, a qualquer momento assistir coisas muito maiores do que todos esses profetas da Bíblia assistiram. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, poucos escaparam. Eu queria citar um texto de Profetas e Reis, página 282, que diz o seguinte: contra a indisfarçada opressão, a flagrante injustiça, o luxo inusitado e extravagante, despudorados banquetes e bebedeiras, a grosseira licenciosidade e deboche de seu tempo, os profetas ergueram a voz, mas seus protestos foram em vão. Inútil foi a denúncia do pecado. E a nossa denúncia hoje? Será que não corre o mesmo risco? Todos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas sabe por quê? Porque poucos querem andar com Deus humildemente. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra. Fortaleça, Senhor, a nossa disposição e a nossa fé para que te sirvamos em espírito e em verdade e cumpramos urgentemente com a missão que Tu nos tens confiado como indivíduo e como igreja. Tende misericórdia de nós, Senhor.
proteja nós e os nossos lares e capacita-nos a esta bênção maravilhosa, nos cobrindo com as vestes de teu Filho amado e com o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Anelo conseguir a vida no porvir,